Ele me prendeu na cama com as mãos fortes dele, uma em cada pulso, e falou no meu ouvido com uma voz rouca que me deu um arrepio na espinha. Agora tu é minha, Lada. Esquece o mundo lá fora. Aqui quem manda sou eu. E eu, minha gente, com 64 anos nas costas, viúva, mulher de respeito, em vez de gritar, de me debater, eu fechei foi os olhos e me entreguei. E ele me usou de todas as formas que um homem pode usar uma mulher. Me virou do avesso, me fez descobrir umas quenturas no meu corpo que eu nem sabia que existiam. Para quem tá ouvindo uma barbaridade dessas e deve estar pensando, égua, mana, mas que véia assanhada. Deixa eu me apresentar direitinho. Meu nome é Laudelina Pereira Guzmão, mas o povo aqui de Caxias, no meu Maranhão, me conhece por Dona Lada. Sou uma mulher que sempre andou na linha, sempre de cabeça baixa, fazendo o que era certo. Pelo menos até a curiosidade me fazer baixar um diacho de um aplicativo chamado Tinder e dar de cara com ele. Um policial, um moço novo, com idade para ser meu filho, que em vez de me proteger, me botou foi medo. Um medo bom, um medo que me fez sentir viva de novo. Mas antes de eu contar tintim por tintim como foi que eu, uma senhora de família, fui parar amarrada na cama de um rapaz, faz aquele favor para essa maranhense aqui, te inscreve no canal pra gente aumentar nessa patota e já senta o dedo no like que é pra eu saber que a prosa tá agradando. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Brasilzão tu tá me ouvindo. Gosto demais de saber até onde meu caos vai parar. Agora te ajeita aí que a história é comprida e cheia de curva, que nem estrada de interior. Para vocês entenderem como a sede era grande, precisam saber o tamanho do deserto que era a minha vida. Fui casada por 40 anos com um Anselmo. Que Deus o tenha, mas que o diabo carregue também. O Anselmo era um homem importante aqui em Caxias. Tinha uma loja de material de construção, era respeitado, desses que senta na primeira fila da igreja. Para a rua era um santo, um homem de família, trabalhador. Dentro de casa era um carrasco silencioso, que é o pior tipo que tem. Ele nunca me levantou a mão, nunca me bateu. A violência dele era de outro tipo. Era no olhar de desprezo, no silêncio que durava dias, na crítica que feria mais que faca. Eu era um objeto na casa dele, a mulher que servia para manter a casa dele limpa, a comida dele na mesa e as aparências dele na sociedade. Eu não tinha voz, não tinha vontade. Se eu comprava um vestido novo, ele olhava e dizia, gastando dinheiro à toa, Laudelina. Essa carcaça aí não tem conserto, não. Se eu dava uma risada mais alta conversando com uma vizinha, ele me fuzilava com os olhos e depois em casa dizia, faz favor de se comportar como uma senhora da tua idade. Não quero mulher minha fazendo fuzuê na rua. Ele minou minha alma, minha gente. Me fez acreditar que eu não valia nada, que eu era burra, feia, desinteressante. E eu, com o tempo, acreditei. Vivia pisando em ovos, com medo de falar uma palavra errada, de fazer um gesto que o desagradasse. O nosso quarto era um iceberg. A gente dormia na mesma cama, mas ele fazia questão de manter uma distância, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Toque, carinho, uma palavra de afeto, égua, mana, mais fácil chover pra cima. A intimidade da gente era uma obrigação que eu cumpria de 15 em 15 dias, sempre no escuro, rápido, sem um pingo de prazer. Era só para ele se aliviar. Eu fechava os olhos e rezava para acabar logo. Quando o Anselmo morreu de um infarto fulminante, o sentimento que eu tive não foi de tristeza, foi de alívio. Um alívio que me deu uma culpa medonha. Eu me senti um monstro por estar aliviada com a morte do meu marido, mas era verdade. Pela primeira vez em 40 anos, eu podia respirar sem medo dentro da minha própria casa. A solidão que veio depois era quase uma amiga, perto do que eu vivia antes. Mas com o tempo, o silêncio também começou a pesar.
A casa era grande, cheia de memórias de uma vida que não foi minha de verdade. E eu me vi ali com 64 anos, livre, mas sem saber o que fazer com a liberdade. Minha filha, a Celina, que mora em São Luís, vivia preocupada. Mamãe, a senhora precisa viver, sair, passear, conhecer gente nova, não vai ficar aí mofando nessa casa. Viver o quê, minha filha? Meu tempo já passou, agora é só esperar minha hora. Foi ela, claro, que veio com a invenção do Tinder. Quando ela me falou, eu quase caí para trás. Diacho de nome é esse, Celina? É alguma seita nova? Eu, Laudelina, em aplicativo de arrumar homem? O Anselmo se revira no caixão. Pois que se revire, disse ela com a raiva que ela sempre teve do pai. Ele já te prendeu a vida inteira, mamãe? Tá na hora de se soltar. É só para conversar, para se distrair. Ninguém precisa saber. A ideia era um absurdo. Era uma traição a tudo que eu fui a vida inteira. A mulher direita, a viúva respeitosa. Mas uma parte de mim, uma parte que o Anselmo não conseguiu matar, ficou curiosa. Uma faísca de rebeldia. Tá bom, mana, faz aí essa tua bruxaria, mas se aparecer um velho tarado, eu te jogo uma praga. Mal sabia eu que não ia ser um velho, não. Ia ser um moço. Um moço que ia pegar toda a minha repressão, todas as minhas correntes e arrebentar uma por uma. Minha filha, a Celina, é danada que só ela. Pegou meu celular e começou a fuxicar, dizendo que ia me transformar numa vovó turbinada pro Tinder. Égua, mano, eu nem sabia o que era isso. Mas já tava com medo. A primeira peleja foi a tal da foto. A gente foi olhar as que eu tinha e era uma miséria só. Era foto em velório, em batizado, sempre com a mesma cara de quem comeu e não gostou. Tinha uma que eu tava na festa do Divino aqui em Caxias, com o vestido fechado até o pescoço e um olhar de que tava pedindo perdão pelos pecados. Mamãe, com essa foto aqui a senhora não arruma nenhum amigo para jogar dominó, a Celina reclamava. Tem que ser uma foto mais viva. Ela me fez sentar na cadeira de balanço na varanda, mandou eu soltar o cabelo, que eu vivia preso num coque apertado. Agora, mamãe, pensa numa coisa que te deixa feliz, ela disse. Eu pensei no dia que o Anselmo morreu. Acho que o sorriso que saiu foi tão grande que ela se assustou. Não, mãe, menos. Pensa numa coisa mais leve. Pensa no cheiro de pequi cozinhando. Eu dei um sorrisinho mais contido e ela tirou a foto. Pronto. Tá com cara de mulher misteriosa, que tem um passado, mas tá de olho no futuro. Depois, a biografia. Eu queria botar a verdade. Laudelina, 64 anos, viúva, gosto de ficar em casa e de fazer arroz com chá. A Celina quase teve um troço. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora quer arrumar um namorado ou um filho para criar? Deixa comigo. E escreveu umas coisas que eu fiquei até com vergonha. Mulher maranhense, com a força dos rios e a doçura do Guaraná Jesus. Alma antiga, coração novo. Busca um parceiro para boas prosas, para apreciar a beleza do Bumba Meu Boi e para descobrir novos sabores da vida. Eu li e falei, minha filha, mas que mulherão da zorra! Onde é que mora essa aí que eu quero o telefone dela? A gente riu, mas eu me senti uma fraude. Eu não era nada daquilo, eu era só a Lada, a viúva do Anselmo. E assim, com a minha cara de mistério e minha biografia de poetisa, fui jogada aos leões. A Celina me ensinou o serviço. Esquerda era a ré da capeta. Direita era esse aí tem uma pegada boa. E foi um festival de arré da capeta que vou te contar. Apareceu um com a foto dele e um peixe que era maior que ele. A legenda era, o peixe é grande, mas o meu anzol é maior. Diacho? Esquerda. Apareceu um que a foto era ele num bar sem camisa, com uma tatuagem de um dragão na barriga. Esquerda. As conversas eram piores ainda. Um me chamou de minha coroazinha e perguntou se eu ainda dava no couro. Bloqueado na hora. Outro começou a conversa mandando uma foto de uma parte do corpo dele que nem um médico devia ver. Eu liguei pra Celina, possessa. Minha filha, isso aqui é o próprio inferno. Só tem homem maluqueiro sem um pingo de respeito. Tira meu nome dessa baixaria. Ela, com a paciência que eu não tenho,
Me pediu calma. Mãe, tem que garimpar. No meio de um monte de caco de vidro, a gente acha um diamante. Eu já estava achando que nesse garimpo só tinha era bosta de cavalo. Eu já tinha desistido. Para mim, homem era tudo igual ao Anselmo. Ou te controlava ou te ignorava. Mas numa noite de sexta-feira, eu estava sem sono, com uma inquietação na alma. Resolvi dar a última olhada naquela desgraça antes de apagar para sempre. Fui passando as fotos sem nem olhar direito. Um de chapéu, um de óculos, um que parecia um político em campanha. E então, ele. A foto era diferente de todas as outras. Era um moço, um rapaz novo, forte. Ele estava de farda, a farda azul da Polícia Militar. A postura era reta, o queixo erguido. Ele não sorria. O olhar era sério, direto, penetrante. Parecia que ele estava olhando para dentro de mim através da tela do celular. E ele era bonito. Um bonito que dava até um susto. Moreno, de cabelo bem cortado, a boca bem desenhada. Na bio, poucas palavras. Caio, 26 anos, policial militar. Ordem e progresso. A primeira coisa que eu pensei foi: égua, um policial e um menino. A combinação era perigosa. Um homem que representava a ordem, a lei, tudo que o Anselmo pregava, só que de um jeito que me deu um frio na barriga. Minha reação lógica seria arrastar para a esquerda. O que eu, uma viúva pacata, ia conversar com um policial de 26 anos? Ele devia prender gente, dar tiro. A única arma que eu usava era a agulha de crochê. Mas eu não consegui. Fiquei presa naquele olhar da foto. Havia uma autoridade ali, uma firmeza que, em vez de me assustar, me atraiu. Eu passei a vida inteira sendo controlada por um homem fraco que se achava forte. Como seria ser controlada, mesmo que por um instante, por um homem que era forte de verdade? Foi uma loucura, uma transgressão, um pensamento que nem deveria ter passado pela minha cabeça. Pensei, ele nunca vai me dar match. Um rapaz desse deve ter as meninas novas aos pés dele. E com esse pensamento, como quem pula de um precipício só para sentir o vento no rosto, eu arrastei a foto para a direita. E minha gente, o celular apitou na mesma hora. It's a match! O mundo parou. Eu fiquei olhando para a tela sem respirar. O policial também tinha me escolhido? Aquilo não podia ser verdade. Fechei o aplicativo correndo, com o coração batendo mais forte que zabumba em festa de São João. Me senti a mulher mais errada do mundo, mas ao mesmo tempo a mais viva. O que aquele policial queria comigo? A resposta era mais cabulosa do que eu podia prever e me ia levar para uns caminhos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Aquele primeiro encontro foi um teste para os meus nervos de aço, que eu nem sabia que tinha. Marcamos num lugar simples, uma lanchonete no centro de Caxias, famosa pelo pastel de carne de sol. Um lugar barulhento, cheio de gente, seguro. Eu cheguei antes, claro. Sentei numa mesa no canto de onde eu podia ver a porta. A cada homem que entrava, meu coração dava um pulo. E se ele fosse diferente da foto? E se ele fosse um bruto, um mal educado? Eu já estava quase levantando para ir embora, inventando uma dor de cabeça, quando ele entrou. E minha gente, o diacho do homem era mais bonito ainda, pessoalmente. A farda da polícia parecia que tinha sido feita sob medida para ele. A postura era impecável. Ele caminhava com uma confiança, uma autoridade que fazia as pessoas abrirem caminho. Ele me viu e veio na minha direção. Não sorriu. Só me olhou com aqueles olhos que pareciam que liam a minha alma. Dona Laudelina? Ele perguntou, a voz mais grossa do que eu imaginava. Sou eu. E você é o Caio? Sim, senhora. Ele se sentou na minha frente e a gente ficou se olhando por um tempo, em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Ele quebrou o gelo. A senhora é mais bonita pessoalmente. A foto não faz justiça. Eu fiquei vermelha que nem um camarão. Obrigada, moço. Você também é um rapaz de boa aparência. O garçom chegou e ele pediu 2 pastéis e 2 guaranás de Jesus.
A coisa mais maranhense do mundo. E a conversa começou. E era uma conversa estranha. Ele não me cantava, não fazia elogio barato. Ele me fazia perguntas diretas que me deixavam sem jeito. Por que uma mulher como a senhora está no Tinder? Ah, solidão, curiosidade, gaguejei. Solidão? Ele repetiu, me analisando. A senhora não me parece uma mulher solitária, me parece uma mulher que foi silenciada por muito tempo. Égua, mana, aquilo me acertou que nem o tapa. Como é que ele sabia? Ele continuou. A senhora tem um olhar de quem engoliu muita coisa na vida, de quem tem um grito preso na garganta. Eu não sabia o que responder. Aquele moço em 10 minutos parecia me conhecer mais do que o Anselmo em 40 anos. Ele mudou de assunto. Começou a falar do trabalho dele. Contou dos perigos, da adrenalina, da dificuldade de ser um homem da lei numa cidade onde a lei às vezes se dobra. É um trabalho que exige pulso firme, dona Lauda. Não pode ter pena, não pode ter dúvida, tem que ter ordem. A palavra ordem parecia ser a preferida dele. E o jeito que ele falava com aquela convicção me dava um misto de medo e de admiração. Ele era o oposto de mim. Eu era a desordem, a dúvida, o silêncio. Ele era a certeza, a voz de comando. O pastel chegou e a gente comeu. E ele continuava me observando. A senhora é uma mulher forte, Laudelina. Dá pra ver no jeito que segura o garfo, firme. Mas as mãos tremem um pouquinho. Diacho. Ele reparava em tudo. No fim do encontro, ele fez questão de pagar. Policial não deixa a mulher pagar conta, ele disse, sério. Ele me acompanhou até a porta. Gostei da nossa conversa, dona Lauda. A senhora é uma mulher interessante. Tem mais coisa aí dentro do que mostra. E então ele me olhou nos olhos e disse a frase que mudou o rumo da nossa história. Eu gosto de ordem, de controle, e eu acho que a senhora, no fundo, também gosta. Gosta de alguém que te diga o que fazer, que te guie, porque a senhora passou a vida inteira sem direção. E antes que eu pudesse processar aquela bomba, ele pegou minha mão, levou até a boca e deu um beijo demorado nas costas da mão. Um gesto de cavaleiro antigo, mas que vindo dele, com aquele olhar, pareceu a promessa de uma rendição. Eu voltei para casa com a cabeça girando. Aquele homem não era um namoradinho para tomar café. Ele era um perigo. Ele tinha visto a minha fraqueza, a minha fome de ser guiada, de ser dominada por algo que não fosse a indiferença. E o pior, eu gostei. Eu gostei daquela sensação de ser analisada, de ser desafiada. Aquele encontro não tinha sido um encontro, tinha sido uma intimação. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que eu ia atender. Depois daquele primeiro encontro, o Caio virou uma assombração na minha cabeça. Eu tentava não pensar nele, mas era impossível. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eu gosto de controle. E eu acho que a senhora, no fundo, também gosta. Égua, mana, aquilo me dava um calafrio e uma quentura ao mesmo tempo. A gente continuou conversando pelo celular. E a prosa dele era diferente. Ele não me chamava de Flor, de meu bem. Ele me chamava de Laudelina. E me dava ordens disfarçadas de sugestão. Laudelina, hoje você vai vestir aquele vestido florido que eu sei que você tem e vai me mandar uma foto. Eu, que nunca obedeci nem meu pai direito, me vi ainda até o guarda-roupa vestindo tal vestido e tirando uma foto toda sem jeito para mandar para ele. E quando ele respondia, muito bem, tá bonita, eu sentia um prazer, uma satisfação que me dava vergonha. Ele estava me testando, me provocando, e eu estava caindo na armadilha dele que nem um patinho. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, e sempre com essa dinâmica.
Ele mandava, eu obedecia. Ele escolhia o lugar, a hora, o que a gente ia comer, e eu, que passei a vida inteira servindo um homem por obrigação, me via servindo outro, por um prazer perigoso. Ele me levou para conhecer uns lugares que eu nem sabia que existiam em Caxias, um barzinho escondido que tocava reggae, a Paixão do Maranhão, um mirante de onde se via a cidade toda. Em cada lugar ele me observava, me estudava e me tocava. Mas não era um toque de amante, era um toque de posse. A mão dele no meu joelho por debaixo da mesa, o braço dele em volta dos meus ombros me puxando para perto, eram gestos que diziam: "Você é minha". A gente nunca falava de sentimento, nunca falávamos de amor, de paixão. A nossa relação era baseada em outra coisa. Era um jogo de poder. E eu, pela primeira vez na vida, estava gostando de perder. Eu me sentia segura com ele. A presença dele, a farda, a voz de comando, tudo nele me passava uma sensação de proteção que eu nunca tive com o Anselmo. Com o Caio, eu sentia que nada de ruim podia me acontecer. Mal sabia eu que o perigo era ele mesmo. A coisa começou a esquentar de verdade num sábado à noite. Ele me ligou. "Laudelina, o que você está fazendo?" "Tô em casa, sô, vendo novela." "Desliga essa televisão, bota um vestido preto e um batom vermelho. Vou passar aí em meia hora para te buscar." "Mas, Caio, para onde a gente vai? E o meu vizinho? E se..." "Sem perguntas, Laudelina, só obedeça." E eu, que nem um cachorrinho treinado, obedeci. Botei o único vestido preto que eu tinha, passei um batom vermelho que eu não usava desde o meu casamento. Me senti uma mulher da vida. E gostei. Ele parou o carro, um Celta velho, a uma esquina da minha casa. Entrei e ele nem me deu boa noite. Só me olhou de cima a baixo com um olhar de aprovação que me fez sentir a mulher mais poderosa do mundo. "Para onde a gente vai?" Perguntei com a voz falhando. "Para minha casa." Ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. "Égua, mana! A casa dele!" Meu coração foi parar na boca. A casa dele era um apartamento pequeno, de solteiro. Cheirava a perfume masculino e a solidão. Tinha pouca mobília. Uma cama, um sofá, uma televisão. Coisa de homem que vive sozinho. A tensão no ar era de cortar com faca. Ele botou uma música para tocar. Um blues, um trem lento e sensual. Me serviu uma dose de cachaça. "Bebe", ele ordenou. Eu, que não bebia, virei o copo de uma vez. O líquido desceu queimando. Ele se sentou no sofá e me puxou para sentar no colo dele. Eu fui. Meu corpo já não me obedecia mais. "Tu tem medo de mim, Laudelina?" Ele sussurrou no meu ouvido. "Tenho", confessei. "Bom", ele disse, "é bom ter um pouco de medo." E ele começou a me beijar. E o beijo era como ele, forte, dominante, sem pressa. As mãos dele passeavam pelo meu corpo, mas não com desespero. Era com calma, de quem sabe que o território já foi conquistado. E ele me despiu ali mesmo, na sala, peça por peça, e me olhava nua, com uma intensidade que me fazia querer me esconder, mas que ao mesmo tempo me excitava. Eu, com meu corpo de 64 anos, com minhas marcas, minhas pelancas, sendo admirada por aquele moço com um corpo de estátua. "Vem", ele disse, me pegando pela mão e me levando para o quarto. E foi lá que a verdadeira loucura começou. Ele me deitou na cama. A única luz era de um abajur fraco. "Agora, Lada, eu quero que tu se entregue de verdade. Quero que tu confie em mim, sem medo, sem vergonha." E então, ele pegou as mãos dele, aquelas mãos grandes e fortes de homem, e segurou meus pulsos, um de cada lado da minha cabeça, me imobilizando na cama. Eu gelei. "Caio, o que..." Comecei a perguntar. "Shhh", ele disse, botando um dedo nos meus lábios. "Eu não vou te machucar. Eu só quero te mostrar uma coisa. Quero te mostrar como é bom se entregar. Como é bom não ter o controle de nada. Só por hoje. Tu confia em mim?" Eu olhei no fundo dos olhos dele. E por mais doido que pareça, eu confiei. Balancei a cabeça, num sim, mudo. "Bom",
ele disse, com um sorriso vitorioso, porque agora, minha véia, tu é minha prisioneira. E ali, imobilizada, eu descobri um lado meu que o Anselmo, com toda a sua tirania, nunca conseguiu acessar. O lado que gostava de ser dominada, de ser usada, de ser apenas um objeto de prazer nas mãos de um homem que sabia o que estava fazendo. Minha gente, aquela noite na casa do Caio foi a noite mais longa e mais curta da minha vida. Eu não sei explicar direito o que aconteceu. Não foi só sexo, foi uma experiência. Ele me manteve ali com os pulsos presos pelas mãos dele por um tempo que eu perdi a noção. E ele conversava comigo. A voz dele, baixa e rouca no meu ouvido, era a única coisa que existia no mundo. Tá com medo, Laudelina? Ele perguntava. E eu, em vez de mentir, falava a verdade. Tô apavorada. E ele dizia, não precisa. O medo é só o começo do prazer. Deixa ele vir. E ele me beijava meu rosto, meu pescoço, meus ombros. Beijos lentos, demorados. E depois ele parava e ficava só me olhando. Eu me sentia como um bicho acuado, mas um bicho que, no fundo, queria ser capturado. Ele me fez falar coisas que uma mulher direita como eu nunca tinha nem pensado. Ele perguntava o que eu queria, o que eu sentia, e eu que passei a vida inteira engolindo minhas vontades, comecei a falar. No começo a voz saía um fiapo, mas ele insistia. Fala mais alto, Lada, eu quero ouvir a tua voz, quero saber o que a mulher de verdade que mora aí dentro quer. E eu falei. Falei dos meus desejos secretos, das minhas fantasias que eu guardava no fundo da alma. E ele ouvia tudo, sem me julgar. E depois ele realizava. Ele me tocou de jeitos que eu não sabia que eram possíveis. Me fez sentir prazer em lugares do meu corpo que eu nem sabia que existiam. E a cada toque, a cada beijo, ele me lembrava, quem tá no comando sou eu, tu só precisa sentir. E eu senti, minha gente, se senti. Senti meu corpo se abrindo, se entregando, explodindo de um jeito que eu, em 64 anos, nunca tinha sentido. Os sons que saíam da minha boca não eram meus, eram de uma outra mulher, uma mulher selvagem, livre, que estava presa dentro de mim e que ele, com aquela dominância dele, conseguiu soltar. Quando ele finalmente me soltou os pulsos, eu estava exausta, trêmula e me sentindo a mulher mais poderosa do mundo. Foi uma contradição doida. Eu tinha sido completamente dominada, mas nunca me senti tão livre. A gente ficou deitado na cama, em silêncio, por um longo tempo. Eu aninhada do peito dele, ouvindo o coração dele bater mais calmo. E aí, minha prisioneira, ele disse, fazendo um cafuné no meu cabelo. Sobreviveu? Eu levantei a cabeça e olhei para ele. Eu não sei, moço. Acho que a véia Laudelina morreu hoje e nasceu outra no lugar. Ele sorriu. Gostei mais dessa que nasceu. Aquela noite virou o nosso ritual. Pelo menos uma vez por semana eu ia para a casa dele. E o jogo era sempre o mesmo. Ele no comando, eu me entregando. E cada vez era diferente, era mais intenso. O Caio era criativo de acho. Um dia ele me vendou os olhos. Não quero que tu me veja, Lada, quero que tu só me sinta. E foi uma tortura deliciosa. Cada toque, cada som era amplificado. Outra vez, ele usou a gravata dele para amarrar minhas mãos, de leve, só para eu sentir a sensação de estar presa. E eu, que passei a vida inteira presa ao Anselmo, descobri que existia uma prisão boa, a prisão do prazer. Eu sei, minha gente, eu sei. Contando assim parece coisa de doido, de filme de sacanagem, e talvez seja mesmo. Mas para mim, aquilo era minha terapia. Era onde eu me curava de 40 anos de anulação. O Caio, com aquele jeito bruto dele, estava me ensinando a ter prazer, a ter voz, a ter vontade. Em casa, a mudança era visível. Eu andava mais confiante, mais alegre. A Celina, minha filha, notou na hora. Mãe, o que está acontecendo? A senhora está diferente, está mais acesa. Eu desconversava. É a idade, minha filha. Resolvi que não vou mais chorar pelo leite derramado. Mas ela me olhava, desconfiada. E o perigo, claro, estava sempre rondando. O Caio era um policial. A vida dele era cheia de risco. E a nossa relação era um risco ainda maior.
para ele e para mim. Se alguém descobrisse, a carreira dele podia ir pro brejo. E a minha reputação, que já não valia muito, ia virar pó. Um dia, ele chegou em casa com o rosto machucado, tinha entrado numa briga com um bandido. Eu cuidei dele, passei remédio nos cortes e pela primeira vez vi um lado vulnerável nele. Ele deitou a cabeça no meu colo e eu fiquei fazendo cafuné nele, que nem a gente faz em criança. Às vezes, Lada, eu canso de ser forte o tempo todo, ele confessou. E naquele momento eu percebi que a nossa relação não era só um jogo. Havia ali um sentimento, uma cumplicidade estranha, um cuidado mútuo. Eu não era só submissa dele, eu era o porto seguro dele também. E ele era o meu furacão. O furacão que tinha chegado para bagunçar minha vida arrumadinha demais. E eu, pela primeira vez na vida, estava amando a bagunça. A nossa loucura durou uns 6 meses. 6 meses de uma vida dupla que me consumia e me alimentava ao mesmo tempo. Durante o dia, eu era a Dona Lada, a viúva de respeito, que ia na feira, que cuidava das plantas, que frequentava a igreja. À noite, 1 ou 2 vezes por semana, eu me transformava. Eu era a prisioneira do Caio, a mulher que se entregava a jogos de poder e prazer que fariam as minhas amigas do grupo de oração se benzerem 3 vezes. Era uma esquizofrenia. Eu vivia em 2 mundos completamente diferentes, e o medo de que esses 2 mundos se chocassem era o que me mantinha acordada à noite. O Caio, apesar de todo o jeito dominador dele, era cuidadoso. A gente nunca se encontrava em lugares públicos, era sempre na casa dele, ou às vezes ele me levava para os lugares mais afastados para a gente ver a lua, conversar. Ele me contava do trabalho, das injustiças que via, da raiva que sentia da bandidagem. E eu via que, por baixo daquela casta de homem duro, havia um rapaz com um senso de justiça muito forte. Mas ele também tinha um lado sombrio. Ele era ciumento. Um ciúme que no começo eu achava até bonitinho. Era um sinal de que ele se importava. Se eu contava que o vendedor da padaria tinha me elogiado, ele fechava a cara. Que esse fela da gaita queria contigo? Ele perguntava com a voz dura. Eu achava graça, mas com o tempo o ciúme foi aumentando. Ele começou a não gostar que eu conversasse com meu vizinho, seu Nonato, um velhinho inofensivo que só falava de pescaria. Não gosto desse veio de prosa contigo, Laudelina. Fica se fazendo de amigo, mas tá de olho na tua viuvez. Eu argumentava, já acho, Caio, o homem tem 80 anos e mal consegue andar direito. Não interessa, homem é homem. Ele começou a querer controlar minhas roupas. Se eu botava um vestido um pouco mais decotado, ele reclamava. Vai sair com esse peito de fora, Lada? Tá querendo arrumar o que na rua? Eu, que tinha acabado de me livrar do controle do Anselmo, comecei a me sentir sufocada de novo. Era um controle diferente, um controle disfarçado de cuidado, de desejo, mas ainda assim era controle. A gente teve nossa primeira briga séria por causa disso. Eu tinha combinado de ir num almoço de aniversário de uma prima e botei um vestido vermelho que a Celina me dada. Eu me achei bonita. O Caio apareceu na minha casa antes de eu sair e quando me viu a cara dele se transformou. Tu não vai sair vestida assim, ele disse parando na minha frente. Vou sim, Caio, é o aniversário da minha prima. Eu não tô perguntando, tô mandando. Tira esse vestido de quenga. Égua, mana, aquilo me subiu o sangue. Quem tu pensa que é pra me chamar de quenga e pra mandar em mim, moleque? Eu respondi, enfrentando ele. Os olhos dele faiscaram de raiva. Eu sou o homem que te come, que te faz gritar na minha cama. Eu sou o teu dono. A palavra dono me atingiu que nem um soco no estômago. O Anselmo nunca tinha usado essa palavra, mas era exatamente assim que ele me tratava. Eu vi naquele momento um reflexo do meu marido no meu amante. E me deu um pavor. Eu não tenho dono, Caio. Nunca tive e não vou ter agora. A gente discutiu feio. Ele gritou, eu gritei. Ele deu um murro na parede que chegou a fazer um buraco. Eu me assustei. Pela primeira vez eu tive medo dele de verdade. Medo físico. Ele viu o medo nos meus olhos e recuou. A raiva dele se transformou em arrependimento. Desculpa, Lada, me desculpa. Eu perdi a cabeça. É que eu tenho medo de te perder. Eu sou louco por ti. Ele me abraçou, me pediu perdão. E eu, boba, carente, perdoei. A gente fez as pazes. E as pazes na cama dele foram mais intensas do que nunca. Mas a semente da dúvida, do medo, tinha sido plantada.
Eu comecei a perceber que a linha entre a dominação do prazer e o controle na vida real era muito tênue, e que o Caio talvez não soubesse a diferença. A Celina, minha filha, continuava desconfiada. Ela me vinha me visitar e me enchia de perguntas. Mãe, a senhora tá namorando? Me fala a verdade. Eu negava, mas sabia que não a convencia. Um dia ela me pegou no pulo. Eu estava no telefone com o Caio, marcando um dos nossos encontros. Eu achava que estava sozinha em casa, mas a Celina tinha chegado mais cedo e estava no quarto. Ela ouviu um pedaço da conversa. Quando eu desliguei, ela apareceu na sala com os braços cruzados e uma cara de funeral. Com quem a senhora estava falando, mãe? Com uma amiga. Que amiga te chama de minha véia gostosa? Diacho, o desgraçado do Caio tinha falado aquilo e eu nem tinha percebido. A casa caiu. Eu não tive mais como mentir. Sentei com a minha filha e contei tudo. A história do Tinder, do policial, dos encontros, da nossa relação, de tudo. A Celina ouvia, pálida, chocada. Quando eu terminei, ela não gritou. Ela só fez uma pergunta com a voz trêmula. Mãe, ele te força a fazer alguma coisa, ele te machuca. Não, minha filha, de jeito nenhum. O que a gente faz porque os dois querem. E quem é ele, mãe? Eu quero saber o nome. Eu hesitei, mas acabei contando. O nome dele é Caio. É um policial militar. A Celina ficou branca que nem cera. Caio? Policial? Mãe, pelo amor de Deus, não me diz que é o Caio do 8º Batalhão. Era ele. E aí a minha filha desabou. E me contou uma história que fez o meu mundo virar de cabeça para baixo. Mãe! A Celina começou, a voz saindo um fiapo, os olhos cheios de um pavor que eu nunca tinha visto na minha filha. Esse Caio, eu conheço ele. Eu não entendi. Conhece de onde, minha filha? Da rua? Não, mãe. Eu conheço ele de um lugar muito pior. Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Lembra da Lúcia, a minha amiga da faculdade, a que se mudou para Imperatriz? Eu lembrava. Uma moça bonita, alegre. Lembro sim. O que tem ela? Há uns 2 anos, mãe. A Lúcia namorou um policial aqui em Caxias. Um rapaz novo, bonito, que parecia um príncipe. Ela era louca por ele. Mas o namoro era estranho. Ele era ciumento, controlador. E às vezes, ele batia nela. Meu coração gelou. O nome dele, mãe, o nome dele era Caio. Égua, mana! O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não podia ser o mesmo. Era uma coincidência, um engano. Não, Celina, não pode ser. O Caio é bruto, é ciumento, mas ele nunca me machucou. Ele é carinhoso comigo. Eu tentei me defender a imagem que eu tinha criado dele. Carinhoso? Mãe, a Lúcia me contava cada história de horror. Ele a proibia de sair com as amigas, controlava o celular dela, humilhava ela na frente dos outros. E quando ela tentou terminar, ele a agrediu feio. Ela teve que ir embora da cidade com medo dele. Ela nunca teve coragem de dar queixa, porque ele ameaçou. Disse que, como policial, ninguém acreditaria nela, que ele podia forjar uma prova contra ela, dizer que ela era traficante, qualquer coisa. A cada palavra da Celina, era como se uma venda tivesse sendo arrancada dos meus olhos. O murro na parede, o ciúme doentio, a necessidade de controle. Tudo começou a fazer um sentido terrível. O dono, que ele dizia ser, não era só um jogo de prazer, era a natureza dele. Eu estava me relacionando com um agressor de mulheres. Mãe, a senhora precisa se afastar desse homem. Ele é perigoso, a Celina dizia chorando. Ele não é quem a senhora pensa que ele é. Ele é um monstro disfarçado de príncipe. Eu fiquei em estado de choque. Na cabeça não conseguia processar. O homem que me fez sentir a mulher mais amada do mundo era o mesmo homem que tinha espancado a amiga da minha filha? Era impossível. Eu não queria acreditar. Você pode estar enganada, filha. Pode ser outro Caio. Eu argumentava com uma esperança de uma moribunda. Não, mãe. A Lúcia me mostrou uma foto dele na época. E é ele. Eu nunca esqueci aquele rosto. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo.
nas palavras dele, nos gestos, o jeito que ele me mobilizava na cama. Era prazer ou era uma demonstração de força? Um ensaio para violência? O ciúme dele era cuidado ou era posse? Eu estava com medo. Um medo diferente do medo que eu sentia do Anselmo. O Anselmo me matava aos poucos com silêncio. O Caio, eu senti podia me matar de uma vez só. No dia seguinte ele me ligou, todo carinhoso. E aí, minha véia, tá com saudade do teu policial? A voz dele que antes me dava arrepio de prazer, agora me dava arrepio de medo. Eu não sabia o que fazer. Se eu terminasse com ele, o que ele faria? Ele sabia onde eu morava. Ele sabia da minha filha. Ele era um policial. Tinha uma arma. Eu me senti encurralada, sem saída. A Celina, vendo meu pavor, tomou uma atitude. Mãe, a gente vai sair dessa, mas a gente precisa ser esperta. Ela ligou para a amiga dela, Lúcia, e contou a história toda. A Lúcia, depois de muito hesitar, concordou em ajudar. Ela ainda tinha guardado umas mensagens antigas do Caio, com ameaças, com confissões de ciúme. Não era uma prova de agressão, mas já era alguma coisa. O plano da Celina era arriscado, mas era o único que a gente tinha. Ela me fez ligar para o Caio e marcar um encontro na minha casa. Diz que a senhora tá com saudade, que quer fazer uma surpresa para ele. Com a voz tremendo, eu liguei. Caio, meu amor, vem aqui em casa já à noite. A Celina não tá. A casa é só nossa. Ele, claro, adorou a ideia. Tô chegando aí, minha prisioneira. Prepara as alquemas. A piada dele me deu um enjoo. A Celina, enquanto isso, não ficou parada. Ela foi até a delegacia da mulher. Não para dar queixa ainda. O que seria a minha palavra contra a de um policial? Ela foi conversar com a delegada. Uma mulher que, por sorte, era conhecida dela. Ela contou toda a história. A minha, a da Lúcia. A delegada, uma mulher retada, ouviu tudo com atenção e bolou um plano junto com a minha filha. À noite, eu preparei a casa. Fiz um jantar, botei uma música. Eu era a isca. A Celina estava escondida na casa da vizinha, com o celular na mão. A delegada e mais dos policiais estavam numa viatura descaracterizada, parados a 2 quadras de distância esperando o sinal. Eu estava morrendo de medo. Meu coração parecia que ia sair da boca. Às 8 em ponto ele chegou. Entrou, me abraçou, me beijou e eu tive que corresponder, com o estômago revirado de nojo e de medo. A gente jantou. Ele, sem desconfiar de nada, elogiava minha comida, fazia planos pra gente. Um dia, Lada, eu ainda te levo pra morar comigo, numa casa só nossa, onde ninguém vai te amolar. E eu, sabendo de tudo, só conseguia sorrir e concordar, enquanto por dentro eu rezava. Depois do jantar, ele me puxou pro quarto e o jogo começou. Só que dessa vez, eu não estava mais entregue. Eu estava atuando e esperando o momento certo para dar o sinal. Ele me deitou na cama e o ritual de sempre começou. A voz dele, rouca, me dando ordens, as mãos dele firmes, segurando meus pulsos. Mas daquela vez, tudo era diferente. O prazer tinha dado lugar ao pavor. Cada toque dele era como um toque de cobra. Eu só conseguia pensar na Lúcia, na amiga da minha filha, apanhando, sendo humilhada. Eu estava deitada na mesma cama que um monstro. O meu corpo, que antes respondia com tanto ardor, agora estava frio, rígido. Ele percebeu. Que foi, Laudelina? Tá esquisita hoje. O corpo tá aqui, mas a cabeça tá longe. Não é nada, Caio. É só cansaço. Eu menti. Cansaço? Pois eu vou te acordar. Ele começou a ser mais bruto. Os beijos mais violentos, os toques mais invasivos, e o medo foi virando raiva. A raiva de ter sido tão cega, tão burra, a raiva de ter deixado aquele homem entrar na minha vida, na minha casa, no meu corpo. Eu precisava do sinal. A Celina tinha me dito para esperar ele confessar alguma coisa para eu poder gravar. Eu tinha deixado meu celular no criado mudo com o gravador ligado. Mas como fazer ele confessar? Caio, eu disse, tentando manter a voz calma. Às vezes, eu tenho medo de você.
Ele parou o que estava fazendo e me olhou, surpreso. Medo? Por quê? Eu nunca te machuquei. Eu sei, mas você é tão forte e às vezes você fica tão bravo que nem aquele dia que você deu um murro na parede. Ele riu, um riso sem graça. Ah, aquilo foi besteira, coisa de homem de sangue quente. Mas eu nunca faria nada contra você. Você é a minha véia, eu te adoro. Mas e as outras? Eu perguntei arriscando tudo. Que outras? Ele disse, a voz ficando mais fria. Suas outras namoradas. Você já perdeu a cabeça com alguma delas? Ele se afastou de mim e sentou na beirada da cama. A cara dele se fechou. Quem andou falando besteira no teu ouvido, Laudelina? Foi a tua filha, não foi? Não, Caio. Foi só uma pergunta. Não mente pra mim. Ele gritou, se virando pra mim. Eu sei que a filhinha não vai com a minha cara. O que foi que ela te disse? Ela não disse nada. Eu só tenho medo do seu ciúme. O meu ciúme é porque eu te amo, diacho. Eu não suporto a ideia de outro homem chegando perto de você. As mulheres não entendem isso. Elas provocam, elas abusam da nossa paciência e depois, quando a gente perde a cabeça e dá uns tapas pra educar, elas se fazem de vítima. Ele tinha confessado. Não a agressão à Úrsula, mas a mentalidade dele. A mentalidade de um agressor. Dá uns tapas para educar. Eu repeti, sentindo o sangue gelar. É assim que você pensa? É claro. Mulher precisa de rédea curta, Laudelina, senão monta em cima da gente. O Anselmo, teu marido, devia ser um frouxo. Te deixou muito solta. Mas comigo, a coisa é diferente. Comigo tu anda na linha. Ali, eu vi o monstro sem disfarce. O nojo que eu senti foi tão grande que me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Eu me sentei na cama. Pois fica sabendo, Caio. Eu não sou bicho para andar de rédea e a minha linha quem faz sou eu. Ele me olhou, chocado com meu atrevimento. Como é que é? Ele disse, se levantando e vindo na minha direção. Tu tá muito abusada pro meu gosto, véia. E ele levantou a mão pra mim. Pela primeira vez, ele ia me bater. E foi no sinal que eu precisava. No meu bolso, eu tinha um pequeno aparelho que a delegada tinha me dado. Um botão de pânico. Eu apertei com toda a minha força. No segundo seguinte, a porca do meu quarto foi arrombada. A delegada, a Celina e mais 2 policiais entraram com as armas na mão. Polícia! Mãos na cabeça, Caio! O Caio ficou paralisado, que nem uma estátua. Olhou para mim, olhou para os policiais. A cara dele era de pura incredulidade. Ele tinha caído na própria armadilha. O que é isso, Larda? Que palhaçada é essa? Ele gritou. A palhaçada acabou, seu desgraçado, a Celina disse com os olhos cheios de ódio. Ele foi algemado ali mesmo no meu quarto, só de cueca. A imagem era patética. O homem forte, o dominador, agora era só um criminoso assustado. Isso é um engano, eu não fiz nada. Essa véia que me seduziu, ele gritava enquanto era levado para fora. A delegada veio até mim, que eu estava sentada na cama, tremendo, enrolada no lençol. A senhora tá bem, doutora? Ele te machucou? Não, doutora. Não hoje. Ela botou a mão no meu ombro. A senhora foi muito corajosa. Fez a coisa certa. Não só por você, mas por todas as outras. A Celina veio e me abraçou. Um abraço forte, de alívio, de perdão. Acabou, mãe. Acabou. E eu chorei. Chorei de medo, chorei de alívio, chorei por todas as mulheres que, como eu, tinham caído na lábia de um homem como ele. O meu caso de amor proibido, a minha aventura no Tinder, tinha acabado da forma mais triste e mais necessária possível, na delegacia. A noite na delegacia foi a mais longa da minha vida. Parecia que não ia ter fim. Eu, a Celina e a doutora Carla ficamos numa sala, enquanto o Caio era interrogado em outra. Eu ouvi os gritos dele de longe, negando tudo, me chamando de louca, de mentirosa. Mas a gente tinha gravação. A confissão dele com aquela frase terrível, "dá uns tapas para educar", era a nossa prova mais forte. A amiga da Celina, Lúcia, também estava lá. Ela tinha vindo de Imperatriz, corajosa que só ela, para dar o depoimento dela. Quando eu a vi, uma moça tão nova, com um olhar ainda assustado,
eu senti uma mistura de vergonha e de gratidão. Vergonha por ter me envolvido com o homem que a tinha machucado e gratidão por ela estar ali me ajudando. A gente se abraçou e foi um abraço de 2 sobreviventes. Obrigada por ter tido a coragem de denunciar, dona Lada, ela me disse. Se a senhora não tivesse feito isso, talvez ele continuasse solto fazendo mal a outras mulheres. Você que é corajosa, minha filha, de vir aqui enfrentar ele de novo. O depoimento foi difícil. Tive que contar tudo, nos mínimos detalhes. A história do Tinder, os encontros, a relação de dominação, a forma como ele me usava, as ameaças. Foi uma humilhação ter que falar da minha intimidade para homens estranhos, mas a doutora Carla foi muito respeitosa, muito cuidadosa. Ela me fez sentir segura. O Caio, confrontado com a gravação e com o depoimento da Lúcia, acabou desmoronando. Ele foi preso em flagrante por ameaça e agressão iminente, e o processo contra ele começou a engrossar. Com a prisão dele, outras mulheres começaram a aparecer, mulheres de Caxias, de outras cidades por onde ele passou, cada uma com uma história de horror parecida com a nossa. O policial bonito era, na verdade, um predador em série. Ele usava a farda, a autoridade para seduzir e controlar mulheres frágeis e carentes, e depois mostrava a verdadeira face. A notícia, claro, virou um escândalo em Caxias. A viúva e o policial, um caso de amor e violência. Os jornais e as rádios de fofoca se fartaram. Minha foto, a mesma do Tinder, estava em tudo que era canto. E eu, que sempre fui uma mulher discreta, virei a pessoa mais famosa da cidade. E não foi fácil, não. Tive que aguentar o julgamento do povo. Mas também uma véia dessa se metendo com um novinho, estava pedindo. Onde já se viu botar um homem desses na cadeia, deve ter sido ela que provocou. Doeu muito ouvir essas coisas. Mas pela primeira vez na vida, a opinião dos outros não me abalou. Eu sabia o que eu tinha passado e sabia que tinha feito a coisa certa. A minha família foi meu porto seguro. A Celina não saiu do meu lado 1 minuto. Meus irmãos, minhas primas, todos vieram me dar apoio. E o mais surpreendente foi a reação da comunidade da minha igreja. Eu achei que eles iam me excomungir, mas o padre, um homem muito sábio, me chamou para uma conversa. Minha filha, ele disse, você foi vítima e teve a coragem de denunciar. Você é um exemplo de força. Não se envergonhe, se orgulhe. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sei nem explicar. O processo do Caio durou quase 1 ano. Foi 1 ano de idas e vindas ao fórum, de reviver tudo de novo. Mas a gente foi forte. Eu, a Lúcia e as outras mulheres. A gente formou uma corrente, uma apoiando a outra. E no fim, a justiça foi feita. Ele foi condenado, não só pelos crimes contra mim e a Lúcia, mas por vários outros. E o pior de tudo, foi expulso da polícia. A farda, o poder que ele tanto usava para o mal, foi tirado dele. Ele pegou uma pena longa. E eu finalmente pude sentir um pouco de paz. A paz de saber que aquele homem nunca mais ia machucar mulher nenhuma. Hoje, minha gente, 2 anos se passaram desde que essa tempestade passou pela minha vida. O Caio continua preso. De vez em quando ainda tem um pesadelo ou outro com ele, mas a ferida, aos poucos, vai virando cicatriz. Uma cicatriz que me lembra todo dia da mulher forte que eu descobri que era. A minha vida mudou completamente. Eu vendi a casa onde morei com o Anselmo, tinha muita memória ruim ali. Me mudei para uma casa menor, mais perto da Celina, aqui mesmo em Caxias. Uma casinha com um quintal grande, onde eu pude plantar minhas flores e minha horta de novo. A relação com a minha filha nunca esteve tão forte. Aquele trauma nos uniu de um jeito que nada mais vai separar. A gente virou cúmplice, amiga, e ela tem um orgulho de mim que chega a me deixar sem graça. A minha mãe é uma heroína, ela diz para os amigos dela. Eu não sou heroína não, sou só uma sobrevivente. Uma mulher que aprendeu, do jeito mais duro, a se impor, a não aceitar mais ser capaz de homem nenhum. O Tinder, é claro, eu apaguei do meu celular no mesmo dia da confusão. Chega de modernidade para mim. Se um novo amor tiver que aparecer na minha vida, ele vai ter que bater na minha porta, com respeito e com a ficha limpa, que eu vou mandar investigar na delegacia antes de oferecer um café. E o desejo, a quentura que o Caio me despertou, minha gente, isso eu não apaguei não, isso eu guardei pra mim. Eu descobri que eu sou uma mulher que sente, que tem prazer, que tem fogo, e não há nada de errado nisso.
Talvez um dia, quem sabe, apareça um homem de verdade, um homem que saiba lidar com o meu fogo sem tentar me queimar, sem tentar me controlar. Enquanto ele não aparece, eu vou viver na minha vida, feliz, em paz comigo mesma. A lição que ficou de tudo isso e que eu quero dividir com vocês é que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa vida, e principalmente no nosso coração. O mundo tá cheio de homem com cara de anjo e alma de demônio, homem que usa da nossa carência, da nossa solidão, para se aproveitar. Mas a culpa, minhas amigas, a culpa nunca é nossa. A culpa é de quem abusa, de quem agride, de quem mente. A gente não tem que ter vergonha de ter sido vítima. A gente tem que ter orgulho de ter sobrevivido. E a gente tem que ter a coragem de botar a boca no trombone, de denunciar, porque o silêncio da gente é o que alimenta esses monstros. Quando uma de nós fala, a gente não está falando só por nós, a gente está falando por todas. Obrigada por me ouvirem, minhas manas. Desabafar com vocês foi como tirar um peso das costas. Se essa minha história cabulosa serviu para alguma coisa, para te dar um alerta ou um pingo de coragem, deixa o teu like e compartilha com as amigas. E te inscreve no canal, que a vida de uma vovó maranhense que já viu o cão de perto ainda tem muita prosa para dar. Fiquem ligados, que em breve teremos mais histórias aqui. Um cheiro no coração de cada uma e fiquem com Deus.